Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo você vai aprender como calcular o ponto de equilíbrio de uma empresa. Você vai ver como calcular aquela quantidade necessária para a empresa sair do prejuízo e entrar numa zona de lucro. Graficamente, o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que os custos se igualam às receitas. É quando você nem tem lucro nem prejuízo. Abaixo dessa quantidade, que a gente vai aprender a encontrar aqui, você vai ter prejuízo. E acima dessa quantidade você vai ter lucro. Vamos ver então o passo a passo para encontrar a quantidade do ponto de equilíbrio. Eu sou o professor Flávio Moita. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e aprender mais. O ponto de equilíbrio então é aquele ponto em que a gente tem as receitas iguais aos custos. E é onde a gente não tem nem lucro nem prejuízo. Vamos ver aqui esse exemplo. Para a gente calcular o ponto de equilíbrio, a gente precisa basicamente de três informações. O custo fixo, que é aquele custo que não depende das vendas. O custo fixo, por definição, é aqueles custos que não têm relação direta com a quantidade vendida ou produzida. O aluguel de um ponto comercial, por exemplo, via de regra, normalmente é um custo fixo. Se você não vender nada, você vai ter que pagar aquele aluguel de qualquer forma. Precisamos do preço de venda e do custo variável de uma unidade. Então, se você vai produzir um produto ou vai vender ele, você vai ter um custo para cada unidade produzida ou cada unidade vendida. E esse custo é exatamente o custo variável que a gente precisa para identificar a quantidade do ponto de equilíbrio. Eu montei aqui uma tabela logo aqui abaixo para a gente fazer uma simulação, uma previsão de receitas, custos totais e lucro para diversas quantidades produzidas ou vendidas. Neste exemplo, nós temos um custo fixo total de 12.500 por mês, vamos supor que seja por mês. O preço de venda do produto é R$10 e o custo variável, o custo de cada unidade desse produto é R$5. Então, para cada produto produzido ou vendido, eu tenho um lucro de 10 menos R$5, meu lucro unitário é de R$5. Vamos supor que eu não venda nada, passe o mês inteirinho e não tenha a venda de nenhum produto. Quanto é que vai ser minha receita? Ora, minha receita ou faturamento também chamado, vai ser zero, eu não vou faturar nada. Mas eu vou ter custo. Custo de quê? Custo fixo, independente do faturamento eu vou ter esse custo fixo de 12.500. Eu vou ter algum custo relacionado ao produto? Não, eu não vendi nada, eu não produzi nada, então meu custo total vai ser exatamente 12.500. Lucro. O lucro é uma função da receita menos os custos totais. Receita é zero, menos 12.500, eu vou ter um prejuízo de 12.500. Então, para uma venda de zero, o meu prejuízo é de 12.500. Se eu vender 1.000 unidades, vamos supor que num determinado mês, num outro mês, eu venda 1.000 unidades. Quanto é que vai ser meu faturamento? Ora, 1.000 unidades vezes 10, que é o preço de venda, vai dar R$10.000, que vai ser meu faturamento. Quanto vai ser meus custos totais? Eu vou ter o custo fixo de 12.500, mas eu vou ter os custos para produzir ou vender essas 1.000 unidades. Cada unidade me custa R$5. Como são 1.000 unidades, 1.000 vezes 5, 5.000, mais o custo fixo, 5.000 mais 12.500, 17.500 é meu custo total. Quanto é que vai ser meu lucro? Eu vou ter uma receita de 10.000 e o meu custo total é 17.500. 10.000 menos 17.500, eu vou ter um prejuízo de R$7.500. Vamos ter um prejuízo de R$7.500. Note que o prejuízo para 0 unidades vendidas e o prejuízo para 1.000 unidades vendidas já diminuiu. Ele caiu de 12.500 para 7.500, ou seja, o prejuízo está menor. Se eu continuar aumentando as minhas vendas, digamos que eu venda 2.000 unidades. Quanto é que vai ser o faturamento? Quanto é que vai ser a receita? 2.000 vezes 10, que é o preço de venda, 20.000.
E os custos totais? Eu vou ter o custo fixo de 12.500 e eu vou ter que somar esse custo fixo, o custo da venda das 2.000 unidades. Ora, 2.000 unidades a R$ 5,00, 2.000 vezes 5 dá 10.000. Somado com o custo fixo, 22.500. Então, meu custo fixo mais o custo variável total vai dar 22.500. Então, meu custo total vai ser 22.500. Minha receita é 20.000, eu vou ter um prejuízo de 2.500. Já diminuiu um pouco mais também. Em vez de eu perder 7.500, eu só estou perdendo 2.500. Se a gente produzir 3.000 unidades, será que vai continuar caindo esse prejuízo ou vou passar já para uma zona de lucro? Vamos ver. Para 3.000 unidades, a gente vai ter um faturamento de 3.000 vezes R$10, que é o preço de venda, um faturamento de R$30.000. Quanto vão ser os nossos custos totais? 3.000 unidades vezes 10 vezes 5, que é o nosso custo de cada unidade, vai dar 15.000. 15.000 mais os custos fixos, que é 12.500, vai dar 27.500. Ou seja, para uma quantidade vendida de 3.000 unidades, a gente vai ter um faturamento de 30.000 e custos de 27.500. 30.000 menos 27.500, lucro de R$2.500. Ou seja, entre a quantidade de 2.000 e 3.000, ocorreu a inversão da situação econômico-financeira da empresa. A gente passa de uma situação de prejuízo para uma situação de lucro. Ou seja, existe um ponto, se eu for ir atrás e substituindo aqui por valores, digamos, 2.100, 2.300, 2.400, vou encontrar um ponto aqui em que vai acontecer exatamente essa inversão de valores. E é uma das formas que a gente pode encontrar exatamente essa quantidade do ponto de equilíbrio, a quantidade onde as receitas vai ser igual aos custos totais. É a gente pegar e fazer testando. Só que existe uma forma muito mais prática, que é através da fórmula do ponto de equilíbrio, que a gente vai encontrar exatamente essa quantidade em que vai acontecer essa inversão. Matematicamente, o ponto de equilíbrio, a quantidade do ponto de equilíbrio, é o resultado da divisão do custo fixo pela diferença entre o preço de venda e os custos variáveis unitários. Nesse nosso exemplo aqui, a gente vai ter igual. Quanto é o custo fixo? 12.500. Dividido pela diferença entre o preço de venda e o custo variável, dividido por 10 menos 5. Ou seja, o nosso ponto de equilíbrio vai ser 12.500 dividido por 10 menos 5 dá 5. 12.500 dividido por 5 vai dar exatamente 2.500 unidades. Ou seja, em 2.500 unidades, as receitas vão ser iguais aos custos totais. Vamos testar. 2.500 vezes 10 dá 25.000 de faturamento. 2.500 unidades a um custo variável de R$5 cada unidade vai me dar um custo variável, custo dos produtos, de 12.500. 12.500 mais 12.500 dos custos fixos vai dar R$25.000. R$25.000 de receita, R$25.000 de custos totais. Lucro, zero. Ou seja, se a gente produzir e vender 2.500 unidades, a gente vai ter uma receita de 25.000, custo total de 25.000, lucro zero. Ou seja, é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio em quantidade, então, é 2.500 unidades. Em faturamento é R$25.000. Se eu vender 2.501 unidades, eu já vou ter lucro. E se eu vender 2.499 unidades, eu vou ter prejuízo. Então, esse é o ponto de equilíbrio. É essa forma que a gente encontra o ponto de equilíbrio. Divido os custos fixos dividido pela diferença entre o preço de venda e os custos variáveis. Aí você pode perguntar, poxa, mas e como é que eu encontro esse preço de venda e esse custo variável? A gente pode fazer, por exemplo, um preço de venda médio. Se a empresa tem mais de um produto, que é a situação mais normal, ou eu posso encontrar o ponto de equilíbrio de cada produto, tentando identificar um rateamento desses custos fixos para toda a estrutura de custo de cada produto.
Então, por exemplo, num supermercado, digamos que você tem uma gôndola e um espaço da gôndola que você vai expor aqueles produtos. E vai ter um espaço lá no estoque que você vai guardar esses produtos. Então, esse espaço você pode tentar alocar todos esses custos fixos para esse espaço, tanto na gôndola, na venda, quanto lá no estoque. E aí você vai identificar o custo fixo relativo àquele produto, àquele espaço. E o preço, você tem o preço de venda, os custos variáveis é fácil de identificação do produto. Você pode calcular o ponto de equilíbrio por produto ou por segmento de produtos. Você pode calcular, por exemplo, você vai trabalhar com vinhos dentro do supermercado. Se você ampliar essa área de vinhos, vai valer a pena? Quanto é que vai ser meu ponto de equilíbrio daquela área de vinhos mais elaborado, uma adega, por exemplo? Tá? Então, é básico. Todas as empresas precisam identificar isso para poderem gerar estratégias para exatamente obter lucro e um retorno maior sobre os seus investimentos. Olha, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, porque ajuda a gente a continuar fazendo vídeos como esse. Se você quiser fazer um download desse exemplo, desses slides, eu vou disponibilizar aqui no link da descrição. E lembro que se você não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as próximas postagens e aprender mais. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário ou até mesmo sugestão de novos vídeos, fique à vontade para entrar em contato conosco através do link aqui da descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.